Olá, meus irmãos, sejam todos bem-vindos ao nosso canal Instrução Bíblica. Eu me chamo Tiago Alencar e hoje eu estarei com vocês em mais um vídeo da nossa série Escola Bíblica Dominical. Para quem não sabe, a nossa Escola Bíblica Dominical, nesse trimestre, ela está estudando a temática O Deus que governa o mundo e cuida da família. Esse aqui é o livro de subsídio. É um livro muito interessante, que nos ajuda muito, ajuda quem é professor, até mesmo quem é aluno, a entender a história, a lição, né, que é transmitida todo domingo. Ajuda o professor a preparar a sua aula, ajuda o aluno a compreender aquilo que vai ser transmitido e agrega conhecimento para cada um dos estudantes. Pois bem, meus irmãos, hoje na nossa série, de forma bem rápida, eu quero comentar um pouquinho com vocês a respeito desse grande personagem que é apresentado a nós nessa lição de número 4. Não é à toa que o tema da lição é o encontro de Ruth com Boaz. Quem é Boaz? Quem foi Boaz? Qual a sua importância? Qual a sua relevância? Pois bem, é sobre esses e outros assuntos que eu quero, em rápidas palavras, discorrer aqui com vocês. Mas antes, eu gostaria de pedir que você que ainda não é inscrito no nosso canal, venha se inscrever. Se gostou do vídeo, deixe seu like, seu comentário. O seu feedback é de extrema importância para nós aqui nesse canal, tá bom? Então, sigamos. Pois bem, o tema da lição de número 4 é o encontro de Ruth com Boaz. Se nós retrocedermos às lições passadas, perceberemos que a lição estava envolvida somente com Noemi, sua família, Ruth, sua irmã, Orfa. Mas agora no capítulo de número 4, ou na lição de número 4, nós encontramos outro personagem. Um terceiro personagem é inserido na história. Esse personagem chama-se Boaz. Como vocês podem ver aqui no texto, a qual está no slide, diz assim o capítulo 2, versículo 1 de Ruth. E tinha Noemi um parente de seu marido, homem valente e poderoso, da geração de Elimeleque. Era o seu nome, Boaz. Quem é esse homem? Quem é esse personagem? Boaz. O que me chama a atenção, meus irmãos, é que o texto sagrado, ele insere algumas qualificações, algumas qualidades a esse homem, que são peculiares. Não é qualquer pessoa que tem essas qualidades, não é qualquer homem que a Bíblia o apresenta com essas qualificações. Homem valente e poderoso. Já de cara, percebemos que Boaz não era qualquer um. Era um homem valente, era um homem poderoso, da geração de Elimeleque, parente de Elimeleque. Então, esse Boaz, ele vai se tornar o parente remidor daquela família que agora era composta de apenas Ruth e Noemi. Boaz, ele entra na história de Ruth e Noemi com essa importância, com esse papel, com essa grande relevância na história dessas duas mulheres. Mas eu quero me decorrer aqui sobre a pessoa de Boaz. Não é muito falado sobre esse homem. Você não ouve qualquer um pregando nos cultos sobre esse Boaz, mas esse homem, ele desempenha um papel extremamente importante. Nós vemos que ele é citado até na genealogia de Jesus pelo evangelista Mateus. Então não é qualquer homem, não foi qualquer personagem, foi um homem de extrema importância, de extrema relevância para a história bíblica e para a nossa reflexão nos dias de hoje. Não é à toa que nós estamos aqui falando sobre ele. Pois bem, no capítulo de número 2, versículo 1, nós temos as características e a descrição desse homem. O nome dele é Boaz, homem valente e poderoso. Porém, alguns escritores, alguns estudiosos bem conceituados, como o comentarista Wisby, ele diz que o nome Boaz significa nele a força, ou seja, se referindo a algo forte, a algo, a alguém que não fugia dos obstáculos, não fugia das dificuldades, mas enfrentava. Não é à toa
que quando a fome veio, tudo indica que Boaz ficou em Belém de Judá. Ele não resolveu fugir, porque o significado do seu nome é algo extremamente especial para a nossa compreensão. Nele a força. Não é à toa que no versículo 1 do capítulo 2, ao se referir a ele, o escritor diz que ele era um homem valente e poderoso. Ou seja, valente podia estar se referindo ao significado também do seu nome. Homem, nele a força. Nele a força. É alguém que não foge, é alguém que não tem medo, é alguém que não teme, mas é alguém que vai para cima, que encara as dificuldades. E esse significado ele fala muito sobre a pessoa de Boaz, porque além de ser um homem valente e poderoso, ele era da linhagem, ele era melhor, da geração de Elimeleque, era parente de Elimeleque. Elimeleque, embora nós não sabemos de que grau era o seu parentesco com Boaz, mas a Bíblia ela diz que eles eram parentes. Há alguns estudiosos, como Avery Clayton, que diz que Boaz era sobrinho de Elimeleque. De fato, a Bíblia não dá não faz menção do grau de parentesco, só diz que eles eram parentes e Boaz era da geração de Elimeleque. Porém, entendemos que Boaz ele desempenhou um papel extremamente importante na história de Ruth e na história de Noemi. Não é à toa que ele se tornou o parente remidor. E as suas condições, o seu status quo é muito interessante, pois a Bíblia diz que ele tinha muitos servos ao seu serviço. Alguns eruditos chegam a dizer que ele era um poderoso fazendeiro, um homem de grandes possessões, um homem de muitas terras, de muitas plantações de trigo, de cevada. E não é à toa que Ruth, quando vai colher as espigas, ela se depara nas terras desse Boaz, colhendo o resto das espigas, as espigas que eram deixadas para trás. Então percebemos que Boaz ele tinha condições morais e econômicas para cumprir o papel de parente remidor. Era um homem valente, como diz o significado do seu nome, e poderoso por as suas grandes possessões, ser homem de grandes posses de terra, ter grandes plantações de trigo, de cevada, e ser também alguém temente aos princípios bíblicos, temente aos princípios de Deus. Porque nós vemos em todo o desenvolvimento da história de Ruth, ele sempre a tratando de forma cortês, sempre a tratando de forma cordial, sendo sempre educado, sempre sendo alguém respeitoso com essa mulher Ruth. Então, para nossa reflexão, meus irmãos, Boaz, ele realmente foi um homem de extrema relevância. Não é à toa que ele é mencionado na genealogia de Jesus Cristo, sendo alguém importante na história de Noemi, na história de Ruth, alguém valente, alguém poderoso, que desempenhou um grande papel. Amém? Que Deus os abençoe. Esse foi o nosso vídeo da nossa série Escola Bíblica Dominical, falando a respeito desse personagem Boaz. Próximo vídeo nós estaremos falando sobre mais um personagem, ou talvez até comentando sobre os assuntos relacionados à próxima aula, tá bom? Deus os abençoe, fiquem todos com Deus.